Excelentíssimo senhor doutor Marcos Alexandre Mães Bastos, não é a primeira vez que faço plenário sob a presidência de Vossa Excelência. Deus me privilegiou novamente de aqui estar sob a presidência de Vossa Excelência. Da outra vez, era um caso difícil para a defesa, nós estávamos completando aqui, mas isto não afastou a imparcialidade de Vossa Excelência. Diferente não é do dia de hoje. Diferente não é do dia de hoje. Vossa Excelência, muita paciência, aqui na hora que não só a acusação, como a defesa estava inquirindo as partes, interrogatório do réu, inquirindo a testemunha, inquirindo a vítima em especial que se exaltou, e Vossa Excelência, com a maturidade que lhe é peculiar, teve a paciência de entender que aquele era um momento, de fato, que a vítima estava indignada e etc., mas Vossa Excelência não perdeu a linha. A magistratura precisa de magistrados como Vossa Excelência. Então, mais uma vez, os meus mais sinceros agradecimentos e parabenizo Vossa Excelência pela postura. Que bondade, seria uma honra e toda minha, viu? Temos honra é nossa. Mais uma vez aqui ao lado, viu? Doutor Promotor de Justiça, Fábio Tosta Horner, é a primeira vez que tenho Vossa Excelência como oponente, mas não inimigo, né? Apenas divergimos no campo das ideias. Os nossos ataques devem se restringir às provas e não às pessoas. Vossa Excelência demonstrou aqui que é possível, sim, ser combativo sem ser agressivo. Então, parabenizo Vossa Excelência, seja bem-vindo ao Tribunal do Júri. Espero que o senhor fique aqui mais tempo, caso assim Vossa Excelência deseje, e parabenizo Vossa Excelência pela postura leal, sincera, não só durante a instrução, mas também durante os debates. Recebo os meus mais singelos agradecimentos aos serventuários. Sem eles, esses trabalhos seriam impossíveis, né, de ser feitos, porque carregam nas costas o piano e nós reconhecemos isso. Então recebo os meus sinceros agradecimentos. Aos policiais militares, da qual tive a honra de servir a corporação por 13 anos, servi na rota e força tática, então sei da árdua missão que Vossas Excelências têm e recebo os meus mais sinceros agradecimentos. Aos seguranças também, à Banca de Defesa, doutor Ricardo, doutora Laura, gosto de Leila, doutora Laura, prazer em conhecê-la, seja bem-vinda. E por último, não menos importante, senhores jurados, senhoras juradas. Quando eu aqui estava inquirindo a senhora Damares, eu disse a ela: não devemos fazer juízo de valores. Se ela aceitou esse tipo de relacionamento, se ela não aceitou, isso não compete a nós. E vou explicar o porquê. O que ela sente é um sentimento, amor. Mas o que é amor? Se alguém pergunta para os senhores e senhoras: você me ama? O que você sente para dizer que ama? O que você precisa sentir para dizer que ama? Não é uma pergunta muito fácil de responder. Mas, para tentar auxiliá-los nesse entendimento, trago aqui à luz Platão, um dos pensadores. Platão, temos uma psicóloga aqui, deve ter ouvido falar, talvez os senhores e senhoras também. Platão define amor de eros, de erótico, erotismo, daí vem a origem dessa palavra. E ele define: amor é desejo, ponto. Ironicamente simples. Amor é desejo. Mas o que é desejo? Desejo é a falta do que você não tem. Só deseja andar quem não anda.
Porque quem anda não deseja andar, simplesmente anda. Só deseja enxergar quem não enxerga. Porque quem enxerga, enxerga. E aí vem a má notícia segundo a teoria de Platão. Se amor é desejo, e desejo é a falta do que você não tem, e quando você tem, já não há mais desejo. Não havendo desejo, não há mais amor. Uma vida triste. Amor é desejo, somente isto. E o desejo é a falta do que você não tem. Bem, Aristóteles diz o seguinte, que foi discípulo de Platão, por sinal. Não é bem assim. É possível, sim, amar o que ou quem você tem. E isto se dá o nome de filia, felicidade. Mas o que é felicidade? A felicidade, você sabe que está feliz quando você não quer que aquele momento acabe. Você quer que aquele momento se repita por muitas e muitas vezes. Aí sim, então você está feliz. Então, a contrário senso do que Platão disse, é possível sim você amar o que você tem. Filia. Bem, e aqui trago aqui como um pensador, não como Salvador, Jesus Cristo. Dá o nome de amor de ágape, amor ao próximo. A pessoa se sente bem fazendo tudo pelo seu próximo, cuidando à noite, alimentando, cobrindo quando está frio, medicando quando necessário, cuidando do próximo. Esse amor de Cristo, ágape. E tem um outro pensador chamado Immanuel Kant, do século XIX, pensador alemão, que diz o seguinte: se você não ama, faça como se amasse, chamado de amor prático. Se você não ama, faça como se amasse, porque amor é um sentimento. E aí é o ponto. Por ser sentimento, você não tem controle sobre ele. Você não escolhe quem você vai amar. Quando você vê, você já está envolvido naquele sentimento de amor. A dor é um sentimento, mas é fácil você definir a dor. Quando você bate a canela no canto da cama, numa noite fria como essa, você sabe muito bem o que é dor. Mas o amor é um sentimento. E por ser sentimento, você não tem controle sobre ele. Você não escolhe quem você vai amar. Não escolhe. E aí vem também um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche. Os Nietzschianos. Final do século XIX, início do século XX. Ele diz o seguinte: você deve amar o mundo e as pessoas como elas são. Se você quiser mudar alguma coisa no mundo ou na pessoa, não é o amor nietzschiano. O amor nietzschiano, você aceita a pessoa como ela é, com os defeitos e qualidades. Você não quer mudar. Por quê? Porque você a ama. E você ama porque você quer? Não, porque amor é um sentimento e você não controla esse sentimento. E aí eu digo aos senhores, diante de qual definição, tem outras definições, mas eu vou parar por aqui. Diante do que foi apresentado aqui, que tipo de amor estamos nos referindo aqui? A Damares, para o José Maurício, tenho para mim que há
2 tipos. Ágape, porque ela visava sempre o Maurício em primeiro lugar. Cuidava do Maurício. E os senhores e senhoras viram a simplicidade da senhora Damares aqui. Uma senhora humilde. Como se diria, a verdadeira Amélia. E o outro sentimento seria Nietzscheano. Friedrich Nietzsche. Aceite as pessoas como elas são. E assim Damares fez. Aceitou o José Maurício com todos os erros. E errou. Teoricamente, sim. Moralmente dizendo, sim. Filosoficamente dizendo, não podemos aferir isso como erro. Porque Maurício também não tem culpa de ter se apaixonado pela vítima. E isto afasta o crime? Não. Óbvio que não. O que eu quero dizer aqui é que os senhores entendam todo o contexto, não somente o fato em si, não somente o momento da canivetada, não sei nem como é que chama, cortador de unha, enfim, o que quer que seja. Essa teoria do amor não afasta isso, mas nós não podemos julgar de forma engessada somente no que diz respeito ao ato em si. Devemos analisar todas as circunstâncias do fato. E o erro começou, se é que pode chamar de erro, quando José Maurício se deixou levar pela Lucileide. E aí eu pergunto aos senhores e senhoras, quem é o réu e quem é a vítima? Não estou aqui para falar mal da vítima, seria leviano. Sobretudo, um mau caratismo. Todavia, eu não posso deixar de argumentar algumas características que eu observei. E talvez os senhores e senhoras tenham observado. Nós estávamos aqui, eu inquirindo a Lucileide, e ela se tornando agressiva comigo. Os senhores devem ter percebido. E eu dizia, olha, senhora Lucileide, eu conheço o processo, a senhora conhece, o promotor conhece, mas os jurados não conhecem. E é função do advogado fazer as perguntas pertinentes para que esclareçam vossas excelências. Ninguém fica fazendo pergunta aqui por achar engraçado, por não ter o que fazer, para cansar pessoas. Não. Porque os senhores não tiveram acesso aos autos. Expliquei a ela. Me parece que não adiantou muito. Ela se sentia acuada. E segundo um professor, jornalista, advogado, escritor, J.B. Oliveira, diz que a comunicação humana é feita de uma forma verbal apenas 7%. O restante é a linguagem corporal. E se os senhores observarem, quando eu questionava algo que não estava de acordo com as provas dos autos, ela se exaltava. Ela inclinava o corpo à frente. Uma clara demonstração de que não está confortável com aquilo. Eu não estava questionando se doeu o ferimento. Não era nada disso, óbvio. Eu lamento, de fato, o que aconteceu. E aí, já vou adiantar, eu vou pedir a condenação do acusado. Errou, tem que pagar? Tem que pagar. E já vou explicar em que moldes eu entendo
que deve ser condenado. Aí eu digo aos senhores e senhoras, se aqui na presença de um magistrado, de um promotor, de um conselho de sentença que deixou seus afazeres para vir aqui prestar serviço à sociedade bandeirante, ela se comporta desse jeito. Imaginem então, senhores e senhoras, ela enciumada. É por óbvio que ela foi para cima do Maurício. E aqui eu não vou levantar a tese da legítima defesa. Não há legítima defesa. Não há. Por uma questão técnica apenas. A legítima defesa se caracteriza quando você repele a injusta agressão, e era injusta, usando os meios moderados. Portanto, se fosse apenas uma canivetada, uma estiletada, uma facada, uma qualquer coisa, eu até entenderia que poderia estar enquadrada dentro da legítima defesa. Mas 3, eu não acredito que caracterize a legítima defesa. Não acredito. Agora, a questão principal aqui agora vai girar em torno do seguinte: José Maurício tinha a intenção de dar cabo à vida de Lucileide? Ele de fato tinha a intenção de matá-la? Vai girar a tese da defesa em torno disso. A Lucileide, ela tentou negar, quando eu estava lendo aqui, o depoimento dela prestado em frente a um juiz de direito e um promotor de justiça. Falei, a faca estava em cima da mesa? Não estava em cima da mesa. Falei, mas foi o que a senhora disse. Não, eu não disse isso. Falei, a senhora prestou um depoimento na frente de um juiz e de um promotor. Então é mentira o que está aqui? Ah, não, eu coloquei aí. Eu perguntei para o policial o tamanho da casa. Era uma casa pequena. Por que é que eu perguntei isso? De fácil acesso, pegar aqui, pegar ali. Havia uma faca grande, os senhores viram. Caso os senhores não tenham visto direito a faca que estava em cima da mesa, eu posso mostrar novamente. Só levantar e dizer que quer ver a faca. A foto tirada pelo perito. E ela mesma fala no depoimento dela. Eu li aqui. Quiserem, levante a mão que eu leio de novo. Se ele quisesse ter me matado, teria pego a faca. Aí os senhores então podem perguntar, mas por que ela está mudando a versão? Eu vou explicar para os senhores. Ô Ricardo, por gentileza, traga os autos para mim. Qual foi? O depoimento do Wester, as folhas 543. Eu vou explicar para os senhores o porquê que houve a mudança de ânimos. Como é que é o nome dele? Wester. Ela disse aqui que é amigo em comum dela e do Maurício. Ela disse aqui. Então, eram amigos em comum. E ela conversou com ele a respeito dos fatos. Foi perguntado. Aqui está a doutora, não sei se era o promotor ou se era o defensor. E ela falou o que para o senhor? É que tinha mágoa do réu? Resposta dela. Folhas 543. Não, mágoa nenhuma. Porque até o momento ela até escreveu uma carta que está no meu celular também. Ela escreveu uma carta falando em defesa do Maurício e tudo. Que eles tinham 4 anos juntos e não tinha nenhum, como é que fala, nenhuma mágoa sobre ele, né? Que ela queria, pelo menos, mas, bem agora, se caso ela voltasse com a ex, ele voltasse com a ex, ela ia fazer de tudo para poder prejudicar.
mas não sei se foi um momento de raiva, momento não sei o que, não sei. Depoimento do amigo em comum. Foi o que ela disse aqui? Não foi. Por que ela mudou de ânimos? Porque José Maurício optou, na minha opinião, o correto, ficar com a Damares. E então mudou-se os ânimos, né? Me pareceu, pela linguagem corporal, posso estar equivocado, que a Lucileide é uma pessoa obsessiva. Ou é do jeito dela, ou não é. Me pareceu também, pelos depoimentos, que ela gosta de interferir em relacionamentos, talvez até para obter vantagem financeira, como foi dito aqui, para extorquir. Sai com o homem casado, depois começa a chantagear o homem para que não seja levado ao conhecimento da esposa. E aí eu pergunto aos senhores novamente, quem é o réu e quem é a vítima? Não estou aqui questionando as facadas. José Maurício deve ser punido pela facada. Mas a que título? Até quanto é uma pena justa? E já vou chegar lá. Não há uma vírgula no processo que indique um comportamento violento do José Maurício. Não há. Ele nunca agrediu ninguém, não tem passagem pela polícia, não se envolveu em confusão, não usa droga, não usa bebida. Este é o réu. Quem é a vítima? Se envolvem com homem casado, isso é costume. E aí, se tivesse acontecido uma vez, poderia até levantar a teoria do amor. Não me parece ser. Aceita ser amante. Ok, você é casado, eu aceito ser amante. Ok. Depois passa a exigir como se titular fosse. Inclusive batendo na esposa. Como se tudo isso ainda não bastasse, hoje vem aqui e vai de encontro contra aquilo que ela já escreveu. Tem carta aqui. A gente não tem medo, que ama, etc. Falou com um amigo que queria ele novamente. Mas, se ele resolvesse voltar com a ex, iria prejudicá-lo. Eu não vou afastar, senhores jurados e senhoras juradas, um passo fora do processo. Não vou. O que estiver no processo e eu disser, os senhores ou senhoras quiserem ver, é só pedir para ver. Tem um promotor de justiça muito gabaritado que está me fiscalizando ali. Se eu disser, por exemplo, olha, a Lucineide não foi um golpe de instrumento perfuro-cortante, foi um disparo de arma de fogo. O promotor vai me indagar, mas de onde é que está isso? Não minta aos jurados. É isso que o promotor iria dizer. Portanto, aqui eu devo ser leal, não só com os senhores, mas com a minha consciência. Que eu poderia vir aqui levantar N teses absolutórias, e eu não acho que isso seria justiça. Mas também não acho que seria justiça aplicar a condenação dos moldes que o douto promotor requereu. Feminicídio. Fez os cálculos, 4 anos.
E a tese que a defesa postula é a desclassificação para crime de lesão corporal dolosa de natureza leve. Por que de natureza leve? É o que está no laudo. Ela não se afastou das suas atividades habituais por mais de 30 dias. Por isso, segundo a lei, isso é lesão corporal de natureza leve. Ele tinha intenção de matar? Não, não tinha. Que se tivesse, teria dado mais canivetada, mais espetada, mais facada, teria pego a faca sobre a mesa, degolado, enfiado na barriga, teria feito qualquer coisa. Deu 3, né, doutor? 3. Quais são os tamanhos, doutor? Tamanho do quê? 1 centímetro. Compatível, inclusive, com o... Vou chamar de lixa. Não sei o nome daquilo. Do cortador de unha. Peço canivete para mim. Agora os senhores imaginam. Ela diz que foi esse instrumento. Ela diz que foi este. Imagine 3 golpes desse. Ele é cortante. Entra, na hora que sai, ele rasga mais a carne. A espessura do corte seria mais larga. É natural de um ferimento praticado com uma arma desta. Como é que está o ferimento? Apenas perfurou. O que é compatível esse tipo de ferimento com a lixinha da unha, que tem aquele ganchinho, né? E ali se torna perfurante. Então, ao contrário do que o doutor promotor disse, respeito a opinião dele, mas não concordo. É compatível, sim, com a lixinha da unha. Se fosse uma lâmina desse tamanho, o ferimento seria muito maior. Ficou com ela este canivete por mais de 30 dias? Muito mais. Ela teria localizado após 30 dias. O que é que ela deveria ter feito? Achei a arma do crime? Vai na delegacia, ó, tem um processo que eu fui vítima, ó, tem esse canivete aqui, ó. Eu achei na minha casa agora. Fez isso? Não. Diz ela que embrulhou, né? Como se estivesse colocando um saco plástico, preservando a cadeia de custódia. Foi para a perícia. Negativo para sangue humano. Isso, ao meu sentir, caracteriza até crime de fraude processual, porque não foi esta arma usada no crime. Não foi. Perguntei para o réu, carregou esse canivete? Não. Nunca teve esse canivete? Não. Senhores jurados e juradas, olha, o réu está dizendo que ele fez. Se ele está dizendo que ele fez, qual seria o problema? Ele diz, não, realmente era esse canivete. Qual seria o problema? Por que ele inventaria uma outra arma, um outro objeto? Ele já está assumindo o ato. Ela não quis trazer a verdade. Esse é o ponto. Ela omitiu que ela foi para cima dele, justifica, né, as perfurações? Não. Por isso, a defesa postula que, no quesito que o magistrado fizer, não sei exatamente como que será, mas será mais ou menos da seguinte forma: José Maurício teve a intenção de matar? É o segundo quesito. José Maurício teve a intenção de matar Lucineide? E o senhor deve responder: não. Por que não? O que impedia ele, já que ela disse que era esse canivete, de ter dado mais 3, 4, 5? Mais 3, 4, 5. O que impediria de pegar a faca sobre a mesa? O que seria mais letal? Este canivete, que não foi este,
ou uma faca de cortar bolo que estava sobre a mesa, ao alcance dele. Bastava ele esticar a mão, pegava a faca. O que impedia ele de pegar a faca? Uma única coisa. Não tinha o que nós chamamos de animus necandi, a intenção de matar. Foi ali realmente uma briga, A agrediu B, B agrediu A, isso é inegável, não se tem como afastar essa possibilidade, mas a versão dela prestada aqui, tenho certeza, convicção, que não irá induzi-los em erro na hora da votação. Aquela encenação que ela fez aqui não condiz com as provas que tem nos autos. A carta que ela escreveu aqui, por exemplo. Ah, mas foi em fevereiro. Depois disso recebi uma ameaça pelo notebook, pelo Facebook, que presume ser ele. Eu não tenho certeza se é ele, mas diz o seguinte: sabe da minha vida? Se não foi ele, quem foi? E que diga de passagem, nem consta dos autos. Não consta nos autos. Não consta nos autos. Não fez boletim de ocorrência, não juntou print, nada. Ora, se ela teme, passou a temer, qual é a providência que ela tomou? Nenhuma. E vou dizer aos senhores, eu perguntei para o réu, quem é esse? Foi quem? José Luiz? Luiz? Ele falou, não teve ninguém preso comigo com esse nome. Não conheço. Então, processo penal, senhores jurados e juradas, não é o que nós sabemos. É o que se consegue provar. Os depoimentos prestados em juízos, em campo de inquérito policial, deve ser ratificados ou retificados em juízo, para que tenha validade. É eu que quero? Não. É o artigo 155 do Código de Processo Penal que diz. Quer que eu faça a leitura, doutor? Você pode fazer para mim, por favor? Ele já vai ler, mas diz mais ou menos em suma o seguinte: as provas produzidas em inquérito policial... Está aqui. Não, lê para mim. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Que não é nenhum dos casos. Em outras palavras, é proibido o magistrado, o julgador, hoje, vossas excelências, decidir com provas produzidas exclusivamente em campo de inquérito. Não sei o que quero. É a lei que diz. O legislador quis assim. E por quê? Porque no inquérito não tem contraditório, não tem para defesa, não tem o que nós estamos fazendo aqui, não tem a presença de um juiz, a presença de um promotor, não tem. A garantia de que a prova é verdadeira deve ser produzida aqui. E não foi. Então, senhores jurados, vou passar a palavra já ao doutor Ricardo, que eu não quero me estender. Havia a intenção de matar ou só a intenção de lesionar? Em razão da briga, no calor daquela discussão. E aí o promotor diz o seguinte: mas a pena da lesão corporal, a mínima é 3 meses, pode ser condenado a 3 meses. Realmente pode. Mas já está preso 1 ano e 9. Já cumpriu muito mais que 3 meses se a pena aplicada pelo magistrado for eventualmente 3 meses. Mas o pior não é isso. O pior não é isso. Todos nós percebemos, vimos, que José Maurício não é um delinquente. Não é um marginal, aquele que anda à margem da lei. Isso é de reconhecimento, inclusive, do doutor promotor.
Se os senhores acolherem a tese da acusação, sabe qual será a tipificação que vai ficar registrada nos antecedentes dele? Artigo 121, homicídio. Aonde ele vai arrumar emprego? Então, senhores jurados, não é tão simples assim. Em contrapartida, se os senhores acolherem a tese da defesa, que é o reconhecimento do crime de lesão corporal dolosa de natureza leve, ou seja, não tem intenção de matar, não teve a intenção de matar, ficará registrado também o antecedente dele. Artigo 129, crime de lesão corporal. A possibilidade dele arrumar um emprego aumenta. Agora, se os senhores decidirem que ele carregue sobre o peso dos seus ombros o artigo 121 do Código Penal e privá-lo de que arrume um trabalho, afetando a senhora Damares, que estava aqui, aquela senhora humilde, tudo isso será influência da decisão de vossas excelências. E se porventura sobrevier uma condenação de homicídio, acolhendo a tese do doutor promotor, eu vou lamentar. Mas não carregarei comigo essa injustiça. Porque estou vindo aqui pedindo a condenação nos moldes que a defesa entende ser justa. Ninguém está pedindo para passar a mão na cabeça dele, não. Está se pedindo a condenação. Eu não sei se o juiz vai aplicar 3 meses, 5 meses, 1 ano, 3 anos. Eu não sei, e nem perguntei para ele, e nem vou perguntar. Não é ético isso ele decide na hora da sentença. Mas, de fato, é 3 meses a 3 anos. Já puxou de cadeia 1 ano e 9 meses. Se ele for condenado, por exemplo, 6 meses, já pagou 3 vezes a pena dele. Então aqui a questão não é o tempo de cárcere, porque ainda que ele seja condenado na tese da acusação, pelos cálculos que o doutor promotor fez, será penado em 4 anos. Já está 1 ano e 9 meses preso. Possivelmente o juiz vai mandar para um regime mais brando, talvez para o aberto. Então, não é a questão do cárcere, é a questão da marca que será deixada sobre ele e os efeitos que isso causará não só nele, mas na família dele. Então, senhores jurados, façam justiça, não façam vingança. A questão do sangue aqui mostrado pelo doutor promotor. Realmente tem sangue, houve perfuração. Mas o doutor Ricardo, ele achou estranho, pelo tamanho do ferimento, a quantidade de sangue. E para comprovar se era realmente do sangue dela, se era sangue, etc., ele pediu uma perícia complementar. Olha, verifique se tudo aquilo é realmente sangue, se for sangue, se é sangue dela. O promotor, que não este, opinou pelo indeferimento. Seria uma prova que pudesse esclarecer muitas coisas aqui aos senhores jurados. Mas o doutor promotor, que não este, opinou pelo indeferimento e foi indeferido. Que não foi indeferido também por esse magistrado. Nesse caso, a doutora teria opinado igual ao meu colega, né? O senhor teria? Com certeza, né? Bom, se eu sou promotor, não. É uma coincidência enorme, né? Teria que ter um monte de sangue. Poderia ser. Então, Processo penal não é coincidência, doutor, é prova. mas o que o senhor está Não. opinando é uma coincidência enorme. Não foi o que disse. A A coincidência não foi o que disse
disse isso, foi seu colega, que disse, é lógico que é sangue, sem um laudo pericial. Ele não é perito, eu não sou perito. É para isso que tem os institutos por aí. Eu não posso dizer, o que está aqui é sangue. Tem que passar por um laudo. Causou estranheza, realmente. Deveria sangrar? Sim, deveria sangrar. Houve perfuração, houve uma região vascularizada, óbvio que tem que sangrar. Mas nós achamos estranho. Lesões de centímetros, né? Então, pedimos a perícia. O doutor promotor disse que acompanharia o outro. Eu não. Se eu sou promotor, faça a prova. E eu quero que venha sangue, para que seja um tiro no pé da defesa. O senhor me permite, doutor? Pois não, doutor. Uma coisa, o laudo ele fala que tem deposições hemáticas, como eu falei para os jurados. Mas Ele ele fala disse que que é tem todo? sangue. Ele não fala que é o sangue da vítima. Mas fala aqui, ó, tem toda a parte do laudo, está dizendo. Na parede do recinto eram observadas deposições hemáticas. Na forma tá? de corpo. Que é o E ele sangue. fez, me mostra então aí, doutor, já que o senhor me avaliou, Foi por isso que foi a indefinido. comparação genética, se Ah, não, isso não houve mesmo. Então, É por isso que seria uma coincidência enorme, ter dois corpos. pode ser coincidência. O corpo desapareceu. Não, pode ser nem só. Não, por isso que eu estou falando, só para esclarecer que houve. Os Aí tem um laudo, tem um laudo dizendo aí, e ele só diz que é sangue, que é substância hemática, ou ele levou a substância para o laboratório e o perito disse que é substância hemática? Tem isso? Não tem. Então, quem fez, o perito fez lá o local de crime, ele disse substância hemática, mas não mandou o material para o centro biológico, como a perita disse aqui. É isso que eu estou falando. E eu requeri lá atrás isso, para esclarecer E foi justamente requerido. os fatos. É. Ora, qual é o problema de deferir, de concordar? Se viesse tudo sangue humano sendo da vítima, não seria pior para a defesa? Então, por que não? Se eu sou promotor, eu quero a verdade, porque é promotor de justiça, não é de acusação. Então, traga a prova. Já que a defesa pediu, traga a prova. Eu concordo. E se viesse o laudo, ó, é tudo sangue da vítima. Eu diria aqui, como promotor, a defesa pediu uma prova e veio. Sabe o que veio, senhor jurado? Tudo sangue da vítima, está aqui, ó. Opinaram pelo indeferimento. Processo penal não é o que se sabe, eu já disse, é o que se consegue provar. Presume-se, por óbvio, eu também presumo que seja tudo aquilo ali sangue. Mas entre presumir e ter a certeza é um caminho muito longo. E para embasar na condenação não é no achismo, não é na presunção. A única presunção que tem, por sinal, é em dúbio pro réu. Na dúvida, deve se absolver o acusado. É a única presunção que deve valer no processo penal. Não se deve presumir prova contra o réu. Não se deve presumir que ele é culpado. Então, senhores jurados, esta prova deveria ter vindo. Talvez até para justificar se aquilo tudo aquilo é realmente sangue, se é sangue dela, desculpe, ou se tem alguma outra substância semelhante a sangue. A defesa não tem que provar nada, senhores jurados. É o ônus da acusação. Quem alega, cabe o ônus da prova, artigo 156. Se está dizendo que é substância hemática, prove que é substância hemática. Eu não posso também só alegar. Eu não posso dizer, olha, na realidade não era o réu, era o irmão gêmeos dele que estava lá. Então teria que provar. Mas aí você tem uma Certidão de nascimento. dizendo que é substância hemática, o senhor teria que provar que não é, né? Eu não estou dizendo que é e nem que não é, estou dizendo que não tem a prova. Não, o perito fala que era substância hemática. Qual o perito do Foi o perito? local. Do local. Ele é perito em quê? Local de crime. Ele é do exame do Instituto de Biologia? Ele está ali todo dia ver sangue, né? Ele faz Ah, então todo dia vê sangue.
Realmente, o senhor tem razão, não há nada dizendo que é o sangue. Então, pronto. Mas daí É justamente isso que estou dizendo. Eu até disse, doutor, eu até acredito que seja o sangue dela que esteja ali. Não estou dizendo que não é, não estou dizendo que é um pardal que morreu que sangrou ali. Eu estou dizendo o seguinte, presume-se que seja, mas o processo penal não é o que se presume, é o que se consegue provar. Inclusive, o próprio réu falou nesse sentido, que ela sangrou. Exatamente, doutor. O que eu estou questionando é a quantidade. Não estou dizendo que o sangue que está ali não é dela. É dela. Né? É. Mas tudo aquilo ali na casa era sangue dela? É esse o ponto? Eu não sei. Eu não sei. Não sei, a casa parece que era um pouco descapitalizada de higienização, né? Um pouco desorganizada. Então, não sei o que tinha. Mas, de qualquer sorte, isso também não vem muito ao caso. Foi dito que o acusado tentou esganar, né? Após as facadas, tentou esganar a vítima. O laudo não diz que há sinais de esganadura. Não diz. E o acusado disse aqui, ele colocou a mão no pescoço, mas com qual finalidade? Estancar o sangue. Então, a vítima quer dar vitamina B12 à prova. Ele levou a mão para tentar estancar o sangue. Não para esganar. Ele poderia ter fugido do local. Não fugiu. Eu perguntei aqui, mas se ele quisesse ter fugido, ela enrolava para responder. Aí ele entrou no carro 10 vezes, tá tudo bem, essas 10 vezes ele poderia ter fugido. Eu não sei, doutor, não, alguém estava ali para impedir. Até que o juiz interveio e ela falou, não tinha ninguém pedindo. Por que ele ficou no local então? Porque é um idiota? Tenta matar uma mulher com canivetadas, depois tenta estrangulá-la, a persegue até a calçada, entra no carro, sai do carro, entra do carro, anda para lá, anda para cá, desce do carro. Sabe por que ele não entrou no carro e foi embora? Porque ele tinha convicção, no subjetivo dele, que ele não tinha intenção de matar. Que aquilo ali era só um ferimento, algo que aconteceu. E é isso daí que os senhores devem levar em consideração. Não vou me estender, vou passar a palavra ao doutor Ricardo, talvez tenha algumas observações. E de antemão, eu esclareço os senhores jurados para encerrar. O segundo quesito, o primeiro quesito que será perguntado é sobre a materialidade. De uma forma bem simples, para o senhor entender. Lucileide sofreu golpes no pescoço e no peito? Alguém está dizendo que não? Sim. Então o senhor deve responder sim. O primeiro quesito, sim. O segundo quesito, eu não sei como será. O senhor tem um quesito aí, doutor? Não, doutor, só um minutinho. Tá. Só preciso imprimir aqui. Peraí. Se deve ser mais ou menos da seguinte forma. Se José Maurício tentou, se foi José Maurício, com a intenção de matar. Se for dessa forma, respondam não. Ele não tinha intenção de matar. E aí há uma divergência. Não sei como o doutor... Só se o doutor me permite, Pois não. Desculpa ter interferido, mas a Rogério já imprimiu aqui. Eu faço o segundo quesito só da autoria pura, vamos dizer, foi o autor do golpe mencionado. Né? Tá. E aí o terceiro quesito entra da aplicação desclassificatória, que é se assim a gente deu início ao homicídio. Então, eu vou explicar aqui agora. Crime diverso. Tá, Desculpa. Não. Então vamos lá. Agora. E verifique aí, doutor, qualquer observação que os quesitos. Tá.
Então, a primeira pergunta que os senhores irão responder. No dia 6 de janeiro de 2019, por volta das 9 horas, na rua Gaita de Flores, número 63, Casa 2, Jardim Ângela, da capital, foram desferidos golpes de faca contra Luciene, a importar as lesões descritas no laudo de folhas tais. Em outras palavras, ela sofreu lesão? Sim, sofreu. Ninguém está dizendo que não, sofreu. Segundo quesito, o acusado José Maurício da Silva foi o autor dos golpes mencionados? A tese que não é negativa de autoria, dizendo que foi ele. Foi ele. Então, sim. Terceiro quesito, assim agindo, o acusado deu início a um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a vítima conseguiu sair da residência e pedir socorro? Vamos lá. Assim agindo, o acusado deu início a um crime de homicídio. Não foi um crime de homicídio. Crime de lesão corporal. É um crime de lesão corporal. Então aqui o senhor deve responder não. Porque se os senhores responderem homicídio, responderem sim, vocês estão apoiando a tese do promotor. E a defesa entende, com respeito ao doutor promotor, que não havia a intenção de matar. Portanto, aqui, os senhores devem responder não. Se os senhores responderem não, aí eu não sei qual é o posicionamento do doutor magistrado, porque a lei diz que tem um quesito obrigatório. O jurado absolve o acusado? Mas aqui é uma questão. Se os senhores entenderem que é um crime de lesão corporal, os senhores estarão dizendo: nós não somos competentes para julgar esse crime, porque os crimes de competência do júri são os dolosos contra a vida. E a lesão corporal não é um crime doloso contra a vida. Aí, quem irá decidir será o magistrado. Então, aí teria ocorrido a desclassificação. E aí eu não sei qual é o posicionamento desse magistrado, porque a lei diz que é um quesito obrigatório. O jurado absolve o acusado? O jurado absolve o acusado? Ou seja, os senhores absolvem o acusado por qualquer razão. Foi uma vítima, de fato, dessa vítima, já sofreu o suficiente, eu vou aplicar clemência, enfim, o que quer que seja. Não há fundamentação, os senhores podem absolver. Não é a tese que nós estamos pedindo. Mas os senhores podem absolver, caso os senhores queiram. Os senhores são soberanos na decisão. Tá certo? Então, se não entenderem as perguntas, na hora da sala especial, podem indagar o magistrado. Eu não entendi. Então, fiquem à vontade. A votação tem o sigilo. Saiu 4 votos sim ou 4 votos não, está encerrada a votação. Então, ninguém saberá quem votou em quê. Não tem como. Se saiu 7, serão o quê? 4-3. Quem julgou 3, quem julgou nos 4. Não terá como saber. Então, podem votar com a consciência tranquila. Arildo, só fazendo um parênteses, o senhor explicou que o próprio doutor promotor entendeu que não houve motivo torpe, que é uma tese incomum, o quinto. Então, assim, aqui está o quesito do promotor. O acusado agiu por motivo torpe, em razão do sentimento de posse em relação à vítima, não se conformando com a decisão de se romper o relacionamento amoroso. O promotor veio aqui e disse que esta qualificadora não está presente. E a defesa concorda. Portanto, no quinto quesito, os senhores devem responder não. Mas isso tudo o juiz irá explicar devidamente, até que Vossa Excelência entenda o direito. Então, da minha parte, por hora, é só, e eu vou passar a palavra para o doutor Ricardo. Caso o doutor promotor venha a réplica, faremos o uso da tréplica para que os senhores, então, decidam esta causa. E agradeço a atenção de Vossa Excelência. Senhores, vou ficar um pouco longe de vocês. Eu tentei ler o artigo, eu já estou tão cansado respirando esse ar.